Flávia Livre foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Conheça a equação, história e estratégias desses grandes sábios do mundo. A equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência. Olá, estamos começando aqui a entrar ao vivo, vou entrar por aqui e também vou entrar pelo LinkedIn, tá? Então vocês não vão ver as chamadinhas, mas eu vou entrar pelos dois, tá bom? Olá, olá aqui, LinkedIn, seja bem-vindo, vocês estão vendo aqui está o meu setup. Tudo bem por aí também, obrigada por vocês estarem aqui ao vivo comigo. A proposta é toda semana a gente entrar ao vivo falando sobre algum sábio, conversando sobre um livro. No momento, eu escolhi ler com vocês o livro que eu sou apaixonada, né? É quase que uma bíblia que fica do meu lado aqui, que é esse livro do Mathieu Ricard. Você vê que ele realmente é muito, já foi consultado por muita gente, né? Muita gente, eu e meu pai, que a gente estuda muito nele. E eu gostaria de trazer muitos temas. A proposta dessa semana, de todo ao vivo, né, da semana, é que a gente discuta o olhar de grandes sábios sobre algumas coisas que estão acontecendo no momento. Então, eu escolhi algumas frases aqui que eu queria ler para vocês, para a gente poder ver o momento que às vezes a gente percebe de muito ego, né, assim, de extrapolar o desejo de ser importante, né? Ou de ter a sua opinião ouvida a qualquer preço e a qualquer momento, né? Então, eu vou começar com uma frase dele, que eu gosto muito aqui. Claro, todo o livro é dele, ele escreveu o livro, né? Então, claro que eu vou ler o livro em si, né? Então, mas eu acho que isso aqui é muito interessante, serve para todos nós, né? As preocupações ordinárias do ganho e perda, do prazer e do descontentamento, do elogio e da crítica, da celebridade e do anonimato, eram consideradas pueris e fontes de desilusão. Acima de tudo, o amor altruísta e a compaixão, elas constituem as virtudes cardeais de toda a vida humana e se encontravam no coração do caminho espiritual. Fui e sempre sou particularmente inspirado pela visão budista e segundo a qual todo ser humano possui em si um potencial inalterável de bondade e de plenitude. O mundo ocidental com o qual me defrontei, um mundo em que o individualismo é apreciado como uma força e uma virtude, a ponto de geralmente transformar-se em egoísmo e narcisismo, era muito mais desconcertante. Isso é ele contando dessa troca dele, né, entre o mundo da ciência, né, que é a confluência das duas grandes vertentes da história dele, da sabedoria dele, que é mais de 25 anos, né, de sabedoria budista no Oriente, e as ciências ocidentais, de quem ele namora muito profundamente, né, e fala muito sobre isso. Então, eu trouxe isso porque a gente tem falado muito de narcisismo, a gente tem, na live passada nós falamos inclusive do Red Pill, né, e como isso tudo tem muito a ver com esse distanciamento de quem nós somos e o distanciamento também do que é ter uma vida plena. Então, eu acho que a gente discutir o ego a partir desse ponto, ele é muito interessante, sabe? Eu tenho vivido muito a experiência de ver pessoas trabalhando juntos, né? Claro, sempre tive equipe grande, já cheguei até 700 pessoas na minha equipe, né? Era um trabalho grande mesmo. E hoje, apesar da minha equipe ser uma equipe muito enxuta, eu tenho que contratar muita gente, estou sempre fazendo algum projeto com um monte de gente. E eu estou fazendo um projeto agora que são várias pessoas na construção de um livro. E uma coisa que ficou muito claro para mim todo o tempo assim, é o desejo de ser dono da ideia ou o desejo de ser dono do processo, né? Ou o desejo de tomar a última decisão e de colocar ali, né, a última fala, né? Isso tem ficado, eu acho, de uma forma pior, né? Porque nós estamos nesse olhar, né,
individualismo como força e virtude, o que não é, e o egoísmo e o narcisismo como uma força motriz de achar respostas para si mesmo. Ele teve acesso a uma pesquisa, né, quando ele estava escrevendo esse livro, o Mathieu Ricard, que ele cita aqui, que eu achei muito legal, né? Que é o seguinte, ele fala assim, uma coisa muito interessante aqui. Observando a sociedade ocidental, fui forçado a admitir que os sábios já não eram mais modelos, mas que haviam sido substituídos pelas pessoas célebres, ricas ou poderosas. Olha que interessante isso. A importância desmensurada concedida ao consumo e ao gosto pelo supérfluo, assim como o reinado do dinheiro, levaram-me a pensar que muitos de nossos contemporâneos haviam esquecido o objetivo da existência, alcançar um sentimento de plenitude, e perdiam-se nos meios. Bom, quem não conhece a equação, né? O objetivo da equação é você entrar em plenitude, e são 6 descobertas e 6 jornadas que você faz para hackear você mesmo e você entender como viver em plenitude a partir dos valores reais da vida. Então, vou sempre trazer isso aqui também, e acho que pode ser muito legal assim você se inscrever na equação. Depois ele fala, por outro lado, esse mundo parecia preso a uma curiosa contradição, já que as pesquisas de popularidade posicionavam, olha que interessante, gente, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa e o próprio Dalai Lama nos primeiros lugares. Esse paradoxo começou a ficar um pouco mais claro quando eu tomei conhecimento da pesquisa que foi realizada junto a centenas de norte-americanos. A pergunta era, quem mais você admira? O Dalai Lama ou o Tom Cruise? Na época o Tom Cruise era muito famosão. A questão veio, 80% responderam, quem mais admira é o Dalai Lama. Mais adiante, tinha uma outra questão. Se você pudesse escolher qual dos dois você gostaria de ser, qual você gostaria de ser? O Tom Cruise. Agora, não é interessante isso? Quem mais você admira não é quem você gostaria de ser. Por quê? Porque demonstra que reconhecer o verdadeiro valor humano não nos impede de sermos seduzidos também pelo engodo da riqueza, do poder e da celebridade. E de preferir a perspectiva de uma vida glamurosa à ideia de um esforço de transformação espiritual. Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso hoje. Olha só, que interessante. Bom, a equação, ela é uma jornada, né? Ela vai se transformar também num curso onde você pode usar isso no RH, no seu consultório, etc., porque é um conteúdo de neurociência e comportamento muito bem estruturado, né? São 220 horas de conteúdo, mas você faz ao mesmo tempo uma jornada. Eu acho que uma coisa interessante da gente falar sobre isso é, você não tem como olhar para o outro sem olhar para si mesmo. Em qualquer formação. Você vai fazer uma formação de pensamento crítico, você entende tudo sobre pensamento crítico e não pratica o pensamento crítico, é no mínimo esquisito, né? Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa fala dele é que essa perspectiva de vida glamurosa virou uma coisa fora do comum. Eu trabalhei em televisão há muito tempo e eu me lembro que eu caí nessa roubada quando eu saí. Sabe qual que era a roubada? Eu me achava famosa. Eu me achava essencial. E eu não sabia que eu me achava. Né? A gente só descobre o que a gente acha quando a gente cai na real da vida de todo mundo. Né? Eu convivo com algumas pessoas que são personalidades conhecidas e às vezes eu olho e tenho pena. Vou te falar do que eu tenho pena, porque elas não descobriram ainda que elas não são, né? E eu tive essa experiência pessoal. Eu saí da televisão e fiquei sem personalidade por um período. Como que é isso? Olha que eu sou uma estudiosa, né? Sou uma pessoa muito focada no interior mesmo, né? O IDHL já existe há quase 30 anos, mais até. Então, minha busca interna sempre foi muito grande, sempre estudei muito isso. Mas essa dicotomia
né, de quem nós somos e aquilo que o mundo fala que nós somos, ele pega qualquer um. Então, quando eu saí da televisão, é como se você entrasse num eco e também num oco, né? De você achar, porque você teve toda aquela audiência da televisão e foi famoso, ficou tantos anos lá, que as pessoas, quando elas te olharem, elas vão saber quem é você. Durante um período, elas lembram. Mas imagina, gente, eu tô falando de uma outra geração. As pessoas que me lembram de mim na televisão, elas estão aí com mais de 50 anos, 60 anos, né? E é tão interessante porque hoje eu sou uma ilustre desconhecida. Sou uma ilustre desconhecida que fala de um assunto que as pessoas nem imaginam quanto tempo eu estudo esse assunto. E isso, de certa forma, ela traz uma tranquilidade de poder viver, né? Então, eu acho que esse buraco do ego, ele serve para qualquer coisa. Quando você vê um presidente de uma empresa que sai e fica sem o nome daquele crachá, ele também tem uma perda de personalidade ali, né? Nem de personalidade, ele tem uma perda daquilo que ligou ele ao poder, né? Qualquer um tem um certo poder. O porteiro do prédio, por exemplo, ele tem o poder de deixar você entrar ou sair. E ele pode sentir esse poder em todas as áreas da vida dele. Até ele lembrar que ele só tem o poder naquele prédio e naquela porta, né? E isso é muito interessante. E quando você ouve essa frase, né? Então, 80% admira o Dalai Lama, mas queria ser o Tom Cruise. Tá aí o óbvio, né? Eu gostaria de ser um sábio, mas eu gostaria de ter a fama, o dinheiro e todas tudo que vem nesse pacote de você ser admirado. Porque os sábios, eles não são admirados, né? Na verdade, parece que ele é muito distante, né? Agora, o Tom Cruise não. O cara tá ali, milionário, faz um monte de coisa. Eu quero ter aquele carro também. Se eu fizer tudo direitinho, eu vou ter também. Então, isso é uma coisa que é um alerta tão grande pra gente, isso é tão bonito, sabe, a gente olhar isso e falar assim, a vida é isso, de fato, a gente precisa desse tanto ego, de sempre ter razão, de sempre ter a última palavra, de sempre estar ali chamando atenção para o que fez, né? E eu tô contando para vocês essas experiências últimas que eu tô tendo com um livro colaborativo, e é tão interessante. Uma pessoa falou assim para mim, né? São 44 mulheres. Em off, uma pessoa falou assim para mim: isso aqui é o exemplo de um micromundo. Lá fora, não são só 44. Você imagina tudo que estamos observando aqui em 44, como não é lá fora. Então, a gente ter esse olhar do micromundo e como a gente transcende essa barreira de repetição de erros, de repetição de padrões, de repetição de querermos ser mais do que o necessário, né? Eu acho que é um grande alerta que ele tem dado aqui nesse livro e que a vida tem dado pra gente todo o tempo, né? Uma outra coisa muito interessante que ele falou. Ontem eu estava numa live, que foi uma live apaixonante com a Patrícia Riga, que a gente contou um pouco da nossa experiência espiritual, quando ela teve um AVC e ficou em coma, e eu estava no hospital, não fiquei em coma, mas eu estava no hospital, numa situação assim, bem complicada, porque eu também fiquei sem os movimentos do meu corpo, com pouquíssimo raciocínio, sem enxergar, sem falar, enfim. Eu tive Guillain-Barré, não sei se vocês sabem o que é isso, e a gente fica sem nenhum movimento também, e pode ser para sempre ou pode não ser para sempre, né? Eu tive a bênção, né, de poder sair sem sequelas, e a Patrícia também, apesar do coma, ela saiu sem sequelas. E a gente conversando sobre a experiência espiritual que a gente teve, porque a única pessoa que ela lembrava quando ela saiu do coma, e ela só falava do meu nome. E a gente estava no mesmo hospital, na mesma época, no mesmo andar da neurologia, e não sabíamos uma da outra, obviamente, claro, né? Então foi uma live muito bonita que a gente fez ontem, ela me convidou para fazer no Dia da Mulher, e eu fiquei muito emocionada com isso. Eu tô falando isso para vocês pelo seguinte: lá uma pessoa me perguntou assim, qual é a sua religião? E eu quero responder com um texto do Mathieu Ricard. Ele fala o seguinte:
Fui educado em um ambiente laico e ninguém inculcou-me com dogmas sobre o altruísmo ou a caridade. Eu aprendi muito mais apenas pela força do exemplo. Desde 1989, tenho a honra de servir de intérprete francesa ao Dalai Lama, que tem por hábito dizer: a minha religião é a bondade. Então, para você que perguntou qual é a minha religião é a bondade. E cuja quintessência do ensinamento é: todo ser, mesmo hostil, tem como eu o sofrimento e a busca pela felicidade. Essa reflexão leva à base da compaixão autêntica. Buscar a felicidade permanecendo indiferente aos outros é um erro trágico. Então, quando a pessoa fala: nossa, eu estou amando fazer isso, ou nossa, que legal. Gente, vocês não vão acreditar que eu não cliquei a transmissão ao vivo do LinkedIn, você acredita? Oh, meu Cristo! Vamos lá. Da última vez aconteceu isso também. Bom, então... Quando o Dalai Lama falou isso, eu achei um negócio tão forte, essa compaixão autêntica, né? A compaixão de estar, de fato, conectado e ligado, né? às experiências, né? E ele fala, eu até citei, né, que hoje a gente falaria sobre os desafios da atualidade, que são os nossos confrontos com a felicidade, né? Então ele fala aqui também, somos defrontados em nossa época por inúmeros desafios. Uma de nossas maiores dificuldades consiste em conciliar os imperativos da economia, da busca pela felicidade e pelo respeito ao meio ambiente. Esses imperativos correspondem a 3 escalas de tempo: a curto, a médio e a longo prazo, as quais sobrepõem 3 tipos de interesses: os nossos, os de nossos próximos e de todos os seres. A economia e as finanças evoluem em um ritmo sempre muito rápido. Os mercados de ações disparam e desabam de um dia para o outro. E os nossos métodos de transações são de altíssima velocidade. O ciclo da vida dos produtos tornou-se extremamente curto. E aí, com essa frase, eu queria falar sobre as nossas motivações, né? O que motiva cada um de nós, de certa maneira, tá aqui e enxergar que é o nosso momento de compartilhar com o mundo. O que compartilhar com o mundo? Você que entrou agora aqui e perdeu aí, eu acho que uns 20 minutos da live, porque eu não coloquei ela ao vivo no LinkedIn. Estamos falando aqui da força do altruísmo. E você que entrou agora, toda semana a gente lê um trecho desse livro, que é A Revolução do Altruísmo, do Matthieu Ricard, e a gente comenta sobre os sábios que a gente poderia conhecer, conversar, né, todos os dias. E eu escolhi o Matthieu Ricard como sábio. Então tem esse momento aqui do livro, onde ele fala da necessidade do altruísmo, do individualismo, da força do exemplo. Tudo isso eu acho que serve muito para a gente, para entender os nossos desafios na atualidade e beber na fonte desses sábios, né? Ele fala que a satisfação com a vida é medida em termos de projeto de vida, de uma carreira e de uma família e de uma geração. Ela se mede também pela qualidade de cada instante que passa, pelas alegrias e sofrimentos que colarem nossa existência, de nossas relações com os outros, que é avaliada, além disso, pela natureza das condições exteriores e pela maneira como nossa mente traduz essas condições em bem-estar ou mal-estar. Isso é muito interessante. A gente começa a medir a nossa essência por onde nós estamos. E vai no início dessa nossa conversa aqui, falando sobre o ego e sobre as necessidades de ter razão todo o tempo. Para grande parte de nós, a noção de simplicidade evoca uma privação.
um estreitamento das nossas possibilidades e um empobrecimento da nossa existência, o que não é absolutamente real, né? Todavia, a experiência demonstra que a simplicidade voluntária, ela não implica absolutamente em diminuição do bem-estar, mas ao contrário, ela traz uma qualidade de vida melhor. Vocês já ouviram falar sobre o minimalismo, sobre viver com poucas coisas, etc. E vocês já observaram, né, que os grandes milionários aí, né, eles usam sempre a mesma roupa, uma camiseta preta, uma calça jeans, etc. Né, e as pessoas, às vezes, elas questionam se tem a ver com ser simples, ser humilde, desculpa, gente, ou ser o que for. Não, na verdade não é isso. Sabe o que é? Na verdade, eles fazem isso por tempo, para poder ter mais tempo para se dedicar àquilo que interessa. E não ficar pensando na roupa que vai vestir, no sapatinho que combina com o quê, com dinheiro, etc, etc. Então, essa proposta da simplicidade, ela não tem a ver com dinheiro, gente, sabe? Então, eu acho que isso também é um ponto bem interessante aqui da gente colocar aqui, né? Quem tá comigo mais tempo, tem aula comigo o tempo inteiro, eu acho que consegue ver isso. Agora, eu vou falar sobre a questão... Ele tem uma frase que eu gosto, que é: o ato em si não define o altruísmo. Ele tem uma obra... Ele fala o seguinte: The Heart of Altruism, o coração do altruísmo, do Christian Monroe, que é uma professora de ciências políticas e filosofia da Universidade de Irvine, na Califórnia, propõe reservar o tema altruísmo a atos realizados para o bem do outro mediante um risco e sem esperar retorno. Segundo essa autora, as boas intenções são indispensáveis ao altruísmo, mas não bastam. É necessário agir e o ato deve ter um objetivo preciso: contribuir para o bem-estar do outro. Então, você já viu um monte de gente que posta aquilo que fez? Então, não condeno, mas eu tenho que comentar. Por quê? O altruísmo, ele está por trás daquele desejo, né? Como você chegou a fazer isso, né? A alma bondosa, ela não vai esperar a câmera abrir para fazer alguma coisa. É o cotidiano. É igual o andar, o falar, o comer, né? E esse cotidiano, devagarzinho, a gente vai engatando, né, os atos altruístas sem necessidade absoluta de chamar a atenção. Então, o ato em si não define o altruísmo. A forma, sim. E ele tem mais uma coisa que eu acho muito legal. O altruísmo exige uma motivação, um reflexo instintivo ou um comportamento automático. Podem ser qualificados de altruísta ou egoísta, quaisquer que sejam as consequências benéficas ou nocivas. As nossas motivações, quaisquer que sejam, benévolas, malévolas ou neutras, são elas que dão cores aos nossos atos. E tal como um tecido dá cor ao pedaço de cristal sobre o qual se encontra. Então, a aparência dos nossos atos, por si só, não permite distinguir um comportamento altruísta de um comportamento egoísta. Uma mentira destinada a fazer o bem. Você lembra quando eu comecei a falar de vocês aqui, de como algumas pessoas se colocam como genuinamente interessadas em todos, e na verdade ela quer um baita de um elogio, ela quer ter a resposta certa, ela quer ser certeira, ela quer ser reconhecida. Isso não é altruísmo, nem muito menos generosidade. Isso é só uma maneira de assinar que você é boa e você tem que ser reconhecida por isso. Então, vamos tomar cuidado para a gente não cair na armadilha que é ser bonzinho para ser amado, ser altruísta para ser reconhecido, porque aí não é altruísmo, né? Então, é ser bom para ser reconhecido. Então, tudo que está embutido por trás dos nossos atos diz quem nós somos. Então, a gente tem que ficar com um olhar bem profundo sobre isso.
Então, eu não quero fazer lives de 1 hora, porque eu acho que não vale a pena. Então, quero encerrar convidando vocês a fazer uma reflexão. Você sai todos os dias de casa querendo ter razão e querendo ser conhecido pelo que você fez? Ou você sai todos os dias de casa querendo fazer? Pense sobre isso e a gente se vê na próxima sessão, 12h, na próxima quinta-feira, ao vivo, falando de coisas interessantes da vida. Flávia Libre foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Não, Conheça a equação, Não dá. história e estratégias desses grandes sábios do mundo. A equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência, à filosofia e às experiências de autoconsciência online. A equação, a única calculadora de vida do planeta. Conheça mais. Encerrando aqui e encerrando lá. Tchau. Tchau, tchau. Cadê?